Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um de vocês. Vim aqui hoje para gravar um vídeo de um tema muito relevante, um tema que eu acho que é muito pertinente para os dias que nós estamos vivendo nos nossos tempos. Eu tenho um tema sobre esse vídeo que é o seguinte: será que eu estou desviado neste tempo de quarentena pelo fato de não estar indo na igreja? Muitas pessoas estão tendo dúvidas acerca de estarem desviados, acerca de estarem acomodados, e outras que estão cumprindo a quarentena pelo fato de não poderem sair de casa, estão pensando em estar desviadas quando na verdade não estão. Então, para que essa confusão ela venha cair por terra, para que nós venhamos ter uma percepção bíblica acerca disso, eu quero trazer esse vídeo no dia de hoje. Eu quero em primeiro lugar encorajar você ou indicar a você que você veja o vídeo na íntegra, para que você não pegue trechos isolados e dessa forma não tenha a conclusão correta acerca do que nós vamos falar no dia de hoje. É um tema muito importante, muito relevante, e eu quero que você assista esse vídeo. Para nós termos a base do que vamos falar no dia de hoje, eu quero pegar o Salmo o primeiro Salmo, que diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e que não se assenta à roda dos escarnecedores. Bom, nós vemos aqui um salmo muito conhecido de todos e um salmo que deixa muito claro um caminho, um retrocesso na vida de uma pessoa. É uma pessoa que está andando e ela começa a ter um declínio. Pois é com base nesse salmo que eu quero conversar convosco no dia de hoje. É muito importante, irmãos, nós entendemos, que esse vídeo ele não tem o intuito de fazer com que você venha para a igreja. Não, esse vídeo ele tem o intuito de fazer com que você tenha capacidade de, à luz da Bíblia, examinar a si mesmo. Que você possa se autoexaminar, examinar as suas atitudes, examinar o seu comportamento e através da luz da Bíblia você chegar a uma conclusão: não, eu realmente estou exercendo a quarentena, eu não estou desviado, eu estou cumprindo com as disciplinas, eu estou vivendo a minha fé e eu posso ficar tranquilo quanto a isso. Ou pelo contrário, não, realmente o que eu estou vivendo na minha vida é um relaxamento no que diz as coisas de Deus, eu estou totalmente desviado do propósito. Então, esse vídeo tem o intuito de fazer você se autoexaminar à luz da palavra de Deus. Em primeiro lugar, nós vemos essa pessoa do Salmo 1. É uma pessoa que ela vem num declínio. A Bíblia diz o que? Bem-aventurado o homem que não anda. Então é um homem que ele vinha andando, como é o nosso caminho da fé, e daqui um pouco ele começa a andar no caminho dos ímpios. Olha só que interessante, andar segundo o caminho dos ímpios. Nós vivemos num tempo que é um tempo de extrema facilidade, que nós temos o acesso à informação. Nós temos o acesso à informação de uma forma muito fácil, muito rápida. Nós ligamos o celular e nós encontramos pessoas falando qualquer coisa. Aquilo que eu quero ouvir, eu vou encontrar alguém falando, com certeza. Então esse é o primeiro ponto que nós devemos ter muito cuidado. A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo escreve a Timóteo dizendo: olha, Timóteo, tome cuidado, porque virão dias muito trabalhosos, virão dias onde as pessoas correrão atrás de mestres que falem aquilo que elas querem escutar. E nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes nós estamos recebendo informações incorretas e disseminando informações incorretas através daquilo que recebemos. Então, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então você precisa tomar cuidado. Ah, pastor, mas o conselho que eu tomo, as mensagens que eu escuto são mensagens de pastores, são mensagens de doutores. Pois é, você vai encontrar pastores dizendo o que você quiser dizer, o que você quiser ouvir. Se você não quiser vir à igreja, você vai ouvir o pastor dizendo que você não tem, que não precisa vir. Se você quiser não parar de orar, você vai encontrar um pastor dizendo que você pode parar de orar. Se você quiser fazer qualquer coisa, vai existir um pastor ou alguém chamado pastor dizendo que você pode fazer isso, até fazer um casamento homossexual, até qualquer coisa que seja contrária à luz da Bíblia, você vai encontrar alguém denominado pastor dizendo que você pode fazer. Então nós precisamos tomar cuidado também, porque a realidade de um lugar não é a mesma realidade de outro.
A realidade das pessoas são diferentes. Então, o que eu estou falando aqui hoje pode não valer para uma determinada pessoa. Inclusive, eu quero te salientar uma coisa. Esses vídeos são gravados, são publicados na página do nosso ministério e, obviamente, são vídeos embasados na palavra de Deus. São vídeos que são oriundos, são temas oriundos da palavra de Deus, respostas embasadas na palavra de Deus. Mas se você que está assistindo esse vídeo, você tem um pastor, é extremamente necessário que você vá conversar com ele a respeito daquilo que você vai ficar inquieto. Se esse vídeo inquietar o seu coração e dizer, cara, por favor, eu acho que realmente eu estou passando por uma dificuldade, eu acho que eu estou desviado, ou não, eu acho que eu não estou desviado. Cara, conversa com o teu pastor, senta com o teu líder, vai ter um diálogo. Por quê? Porque quando nós começamos a andar segundo o conselho de outras pessoas, há uma tendência muito grande a nós nos perdermos. A palavra de Deus diz que se o povo anda sem conselho, ele se perde. É isso que a palavra de Deus diz. Então, meus irmãos, preste atenção no que nós vamos falar hoje, porque talvez você esteja recebendo conselhos de pessoas que não são seus pastores, que não conhecem a realidade da sua vida, pessoas que não te conhecem, não conhecem essas fraquezas, não sabem aonde você tem tropeçado, pessoas que não têm caminhado com você. Então é muito fácil nós recebermos essas informações. O nosso coração, ele anseia ouvir coisas que alimentem o que ele quer ouvir. A palavra de Deus diz, instrui um sábio e ele se tornará mais sábio, instrui um tolo e você ganhará um inimigo. Então aquela pessoa que é seu pastor, ele não pode ter medo de fazer inimigos, mas ele tem que acreditar que ele vai gerar muitas pessoas sábias. Tome posse dessa palavra na sua vida em nome de Jesus Cristo. Então, quando nós começamos a observar essas coisas, começamos a ver, por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque eu estou vendo a necessidade de ver muitas pessoas que estão muitas vezes dentro de casa e estão pensando, meu Deus do céu, eu estou desviado, e essa confusão pode realmente gerar um sentimento contrário, um sentimento de condenação a pessoas que não estão. E estou vendo também pessoas passando por um momento de relaxamento, pessoas que estão se relaxando na fé, usando como desculpa o fato da quarentena. E quando eu digo o fato de desculpa, não estou falando isso com um quesito de julgamento, não, mas porque estão sendo enganadas pelo seu coração. Pessoas que talvez já vinham fracas, já vinham fraquejando, sabe? E agora quando vê, chegaram numa apostasia espiritual. E nessa apostasia, muitas vezes nós queremos basear essa apostasia em verdades que na verdade não existem. É o que nós olhamos no Salmo número 1. O salmista diz, o homem ele estava caminhando, daqui a pouco do caminhar ele já reduz a velocidade, ele para. No que? No caminho dos pecadores. Então ele já não está mais no conselho dos ímpios, ele já para no caminho dos pecadores. O caminho, sabe, o pecado já começa a ser normal. Por quê? Porque a tendência de você estar fora do propósito é você estar enfraquecido. Então você já começa a ter pensamentos que não era para ter, já começa a ver defeito nas pessoas, a igreja já começa a ser um problema, sabe? Você já passa a ter desculpas para fazer o que você está fazendo. Por quê? Porque você já está parado com os pecadores e o próximo passo é se assentar junto aos escarnecedores, né? Aí todo mundo vira vilão na história. Então, nós queremos que você preste atenção nisso. Primeiro ponto, nós precisamos entender o que é estar desviado. Estar desviado, meu irmão, não diz respeito a não vir à igreja, não diz respeito a não vir à igreja, ainda que esse seja um grande indício de alguém que está desviado. Por quê? Porque estar desviado é estar indo para um lugar contrário ao propósito de Deus. Um exemplo muito claro de quem está desviado é olharmos para pessoas de Jonas. A Bíblia diz que Deus manda Jonas ir para um lado e Jonas resolve ir para outro. Então, quando nós olhamos alguém que está indo para o lado contrário ou alguém que está fora do propósito de Deus, essa pessoa ela já está desviada. E quando olhamos para esse tempo de quarentena, nós conseguimos entender, né, que talvez muitas pessoas estão se desviando sem perceber. Talvez muitas pessoas estão se desviando pensando assim, quando acabar a quarentena eu vou lá e dou um pique e volto tudo ao normal. Bom, em primeiro lugar, a palavra de Deus nos diz que o pai de família, que sabe a hora que o ladrão vai vir, fica esperando ele para que não seja pego de surpresa. Então, em primeiro lugar, isso já é um pensamento que é contra a palavra de Deus, sabe? Daqui a pouco eu vou lá e dou um gás. Não, isso é contrário, porque a Bíblia diz que nós devemos, o dia aceitável do Senhor é hoje.
né? O dia aceitável do Senhor, ele é hoje. Então fiquemos apercebidos. Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 3, dizendo: deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, que é o Senhor Jesus Cristo. É muito interessante o que Paulo está dizendo. Prossigo para aquele alvo que o Senhor estabeleceu na minha vida. Então eu quero dizer para você, meu irmão, que talvez você está andando no lado contrário, e talvez você está tendo razões para embasar isso que não são razões verdadeiras. O apóstolo Pedro escreve na sua segunda carta, no capítulo 1 e no verso 10, ele diz assim: portanto, fiquem cada vez mais firmes na vossa vocação e na vossa eleição. Ora, então é o tempo de eu começar a me autoexaminar, de eu começar a colocar à prova: será que realmente eu estou fazendo quarentena ou será que eu estou relaxado? Como que eu vou chegar a essa conclusão? Bom, se nós olharmos para a igreja hoje, por mais que seja um tempo difícil, um tempo de crise, onde as pessoas estão realmente se cuidando, todos nós estamos, a igreja é um lugar extremamente seguro no que diz respeito a parâmetros tomados ao redor. É um lugar onde as pessoas são pessoas educadas, ninguém vai ficar se batendo, se empurrando ou coisa parecida, até porque temos uma limitação de número de pessoas dentro da igreja. A higienização é igual a todos os lugares, as pessoas estão sentadas, né, a um distanciamento, todas as pessoas estão de máscaras. Então a chance, a probabilidade de nós recebermos uma contaminação na igreja é infinitamente menor do que dentro de um mercado, do que na fila de uma lotérica, do que na fila de um banco, do que no balcão de uma loja, do que em qualquer outro ambiente que eu possa, um ambiente fechado de comércio, é muito menor. Então, se você está trabalhando, né? Não, eu não estou indo na igreja porque eu estou de quarentena. Se você está trabalhando, se você está indo em supermercado, se você está indo em banco, se você está indo em lotérica, se você está tendo reuniões familiares, e você só não está vindo à igreja, tome cuidado. Há um grande indício de você estar desviado. Mas alguém poderá dizer assim: ah, pastor, mas a fé não diz respeito a ir à igreja, eu sou a igreja. Mentira. Isso é uma grande mentira, irmãos. É uma grande mentira, por quê? Porque está fora de um contexto. Preste atenção, eu sou um defensor dessa ideia. Nós somos a igreja. Eu sou um defensor dessa ideia, eu prego isso. Eu prego que nós não podemos ser a igreja simplesmente aqui dentro, só que essa ideia precisa estar linkada a um contexto. Essa ideia precisa estar alicerçada a uma base. Não é simplesmente uma palavra lançada dessa forma, porque isso está errado. Quando nós nos tornamos cristãos, nós passamos a cumprir as disciplinas do reino de Deus. E uma dessas disciplinas é o que? É o congregar, é a comunhão, é estarmos num lugar onde nós ouvimos a palavra de Deus, onde nós estamos junto com os nossos irmãos, adorando e dando exclusividade ao Senhor. Essa é a igreja. Eu realmente sou a igreja, mas não sou a igreja sozinho. Mesmo que eu não esteja vindo ao templo, que também é chamado igreja, eu sozinho não sou igreja. Poderá você estar fazendo a quarentena, poderá você não estar trabalhando, você está porque você faz parte do grupo de risco, e eu sou uma pessoa que encorajei essas pessoas: não venham à igreja, façam a sua Santa Ceia. Nós estamos visitando aqueles irmãos que nós podemos, levando a Santa Ceia para alguns. Mas se você faz parte do grupo de risco, você precisa estar cumprindo os outros parâmetros, porque senão você não está fazendo a quarentena. Então, se você é uma pessoa que não está podendo vir à igreja, você poderá pensar: mas pastor, então eu estou em pecado porque eu não estou indo na igreja. Não, você não está em pecado, porque você ainda continua fazendo parte da comunidade. Você ainda continua fazendo parte do corpo. Ninguém é igreja sozinho, a não ser que você seja um missionário que está no lugar onde só tem você. Mas se você faz parte de uma comunidade, você precisa estar inserido nesse contexto. Não existe ovelha selvagem. Não existe toda ovelha, faz parte de um rebanho. Não existe ovelha que anda sozinha por aí. A ovelha que anda sozinha, a palavra já diz, ela está perdida. Então, se você está sozinho, se você acredita que você é igreja, só você mesmo, com as suas próprias ideias, buscando as ideias através da internet, sendo pastoreados pelo YouTube, desculpe, ou não me desculpe, você está perdido. Você pensa que não, mas você está perdido. Então é o tempo de nós sentarmos e peraí, só um pouquinho, Deus, eu não posso estar perdido, eu preciso ser achado. Às vezes nós disseminamos essa ideia e o mais impressionante é que às vezes, para embasarmos as nossas atitudes, nós começamos a disseminar ideias
sem o mínimo de responsabilidade. Porque quando eu dissemino uma ideia de que eu não preciso estar na igreja, eu começo a disseminar em primeiro lugar um fato errado. Eu sei que nós ganhamos as pessoas para Cristo, eu defendo isso. Nós ganhamos as pessoas para o reino de Deus, mas vir à igreja faz parte desse contexto, orar faz parte desse contexto, viver uma vida consagrada faz parte desse contexto. Muitas coisas estão inseridas nesse contexto disciplinar de viver no reino de Deus, e congregar é uma delas. Quando eu dissemino uma ideia dizendo, eu sou a igreja, não preciso ir na igreja por causa da quarentena, e lanço essa ideia isoladamente, sem um contexto, muitas pessoas que não têm maturidade, eu quando ouço isso, eu já sei o que a pessoa está querendo dizer, mas quantas pessoas que não têm maturidade espiritual para estar recebendo essa informação, elas vão entender isso de uma forma totalmente errada, ou seja, eu não preciso ir na igreja. Até um crente está dizendo que não precisa ir na igreja. Como você vai trazer essa pessoa para a igreja depois? Como você vai ministrar no coração dessa pessoa a necessidade de ela estar no lugar onde ela recebe oração, onde ela ouve a palavra, onde ela comunga a fé com os irmãos? Como que você vai falar para essa pessoa depois? Então, nós estamos muitas vezes denegrindo a palavra de Deus e aquilo que Jesus disse, falando que Ele falou coisas que Ele nunca falou. Então precisamos tomar muito cuidado com isso. A grande verdade é que a igreja não vai salvar ninguém. Estar nesse lugar não vai salvar ninguém, não vai salvar. Mas deixar de estar nesse lugar poderá levar muitas pessoas à perdição. Eu gosto de fazer uma analogia acerca do colégio. Quando nós olhamos para o colégio, nós entendemos que ir ao colégio não faz ninguém passar de ano. Não faz ninguém passar de ano. O que determina se eu vou passar de ano não é o fato de eu ir ao colégio. O que determina se eu vou passar de ano é se eu estudo, se eu busco informação, se eu presto atenção naquilo que é falado pelo professor e aplico aquilo nos meus ensinos e nos meus estudos. Isso vai determinar eu passar pela prova e conseguir concluir e chegar ao êxito que é o final do ano. Então, ir ao colégio não me faz passar de ano. Agora, se eu não for ao colégio, eu vou conseguir fazer isso? Não vou. Ir ao colégio não me faz passar de ano, mas deixar de ir ao colégio com certeza vai me fazer rodar. Desse período de quarentena, até isso nós podemos entender, porque, por exemplo, as minhas filhas, elas não estão indo ao colégio. Por quê? Porque pelo fato da quarentena não está tendo aula, mas elas prestam conta aos professores. Elas estudam o que o professor manda a matéria, elas estudam, elas seguem a orientação do professor, elas estão em comunhão com o seu professor. Por quê? Porque no final de ano elas querem passar. Então, irmãos, tome cuidado, porque talvez você possa estar perdido. Se você não está vindo à igreja porque você está em quarentena, mantenha contato com os seus pastores. Diga, pastor, eu estou aqui, eu estou bem, eu estou na fé. Diga aos seus líderes, mantenha contato. Hoje em dia, nós usamos informação para tantas coisas, né? Usamos informação para tantas coisas. O que custa mandar um oi, né? Perguntando até mesmo como o seu pastor está? Porque poderia, quem tem que buscar a ovelha é o pastor. Não, o pastor está cuidando do rebanho. E você não pode ser uma ovelha rebelde. Você, pastor, eu estou bem, eu estou aqui, eu estou firme. Não engane-se a si mesmo, né? Pastor, estamos juntos, Manda um oi no grupo, faça sinal de que você está vivo. Isso é importante. Eu quero que você entenda, meu irmão, minha irmã, que não é porque nós queremos ver os rostinhos bonitos de vocês aqui, né? Não é por causa disso. Não é, ainda que nós sentimos falta de ver os irmãos, mas nós entendemos esse tempo, né? Ainda que nós temos um carinho, um amor pelos irmãos, um cuidado pelos irmãos, nós temos tudo isso, mas é pelo fato de ter muito zelo e muita cautela. Nós sabemos que o diabo vem com um sapatinho de algodão, ele vem usando a própria palavra para enganar, e a Bíblia diz, Jesus disse que se ele não abreviasse os dias, até os escolhidos não conseguiriam alcançar a salvação. Então tome cuidado com isso. Você que tem um chamado, você que tem um propósito, você que tem um plano de Deus na sua vida, não brinque com as coisas de Deus. Você que está fazendo todas as coisas, só não está vindo à igreja, aí preste atenção. Largue essa vida de relaxamento. Agora você que realmente está fazendo quarentena, que você que está passando por esse período de crise, você que faz parte do grupo de risco, meu irmão, vigie, porque Deus tem muita coisa para fazer através da sua vida ainda. Tome cuidado onde você vai, com quem você fala, com quem você está se relacionando. Tome cuidado, higienize, cumpra as diretrizes. Converse com o pastor, estou bem, olha só, pastor, quando o pastor mandar uma mensagem, responde a mensagem.
Sabe? Mantenha a comunhão com a igreja, porque realmente nós todos somos partes de um corpo. E eu não posso fazer parte de um corpo. O meu braço faz parte do corpo porque está agarrado a ele. Se meu braço cair ali, já não faz mais parte do meu corpo. Ele é um membro que se perdeu. Você não pode ser um membro que se perdeu. Você precisa estar ligado no corpo, e o corpo ligado à cabeça, que é Cristo. Amém? Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome de Jesus Cristo. Fique na paz.